A Organização Mundial da Saúde está em alerta após a descoberta de um novo vírus na China. Está em alerta para um novo vírus que causa forte pneumonia e teria sido espalhado Pelo menos 41 pessoas com sintomas parecidos com uma pneumonia tinham sido diagnosticadas até agora com um novo vírus na cidade de Wuhan, no centro do A país. maioria dos casos identificados de pneumonia viral continua a ter ligações à cidade chinesa de Wuhan, onde o coronavírus teve origem. Ao menos 41 pessoas contraíram a misteriosa pneumonia, incluindo 12 que já receberam alta e 5 que se encontram em estado grave. 2 mortes por problemas respiratórios já foram confirmadas e o governo chinês contabiliza 50 casos. Agora, especialistas estrangeiros acreditam que o vírus possa ter atingido um número muito maior de pessoas. A gente começou a ouvir falar sobre a doença que estava acontecendo na China e a se preocupar com essa doença ainda em 2019. Primeiro porque era uma doença que era muito fácil de pegar, né? E segundo, chamou a atenção a gente essa questão do isolamento com as pessoas que pegavam essa doença e depois o longo tempo de internação. Era uma gripe, era uma pneumonia, ninguém sabia dizer o que era direito. Só que os dias foram passando e essas informações foram chegando a conta-gotas. E os jornais de repercussão nacional, pelo menos os que eu acompanhava na TV Globo, eles noticiavam que algo de estranho estava acontecendo do outro lado do mundo. O novo vírus na China já deixou a primeira vítima. Autoridades sanitárias anunciaram que um homem de 61 anos morreu do que acreditam ser uma forma da Síndrome Respiratória Aguda Severa, SARS pela sigla em inglês. A Covid-19 já matou quase 5 mil pessoas na Itália e o país registrou hoje mais um recorde negativo na luta contra a doença. À medida que a coisa foi evoluindo já em 2020 e que aconteceu o que aconteceu na Itália, pronto. Em nenhum momento a gente achou que não chegaria. A gente tinha certeza que chegaria. Porque não existe fronteira. Nada impede que uma pessoa que tenha saído da China chegue ao Brasil e que chegue ao Piauí. Nada impede. A nossa ansiedade era para que as autoridades brasileiras fizessem alguma coisa antes que ela chegasse. A gente aqui no Piauí acostumou a fazer matéria sobre pessoas morrendo por falta de UTI. Acostumou a fazer matéria de pessoas que entram na justiça para garantir uma vaga na UTI. Ok, faz algum tempo faz, mas a gente sabia que não tinha vaga de UTI sobrando. Então a gente sabia que quando chegasse aqui ia ser muito ruim, porque a gente não tinha coisas assim para suportar uma pressão tão grande. Eu lembro que o primeiro estado, o primeiro município que falou em lockdown, eu lembro que eu passei uma mensagem para o secretário de comunicação e eu disse, lugar tal vai fechar, e a gente? E ele me respondeu com essas palavras. Eu acho isso tudo muito precipitado. Não sei se ele disse isso automaticamente para não gerar pânico, porque dentro do governo eu acredito que já se falasse sobre isso. A Fundação Municipal de Saúde divulgou agora há pouco que monitora um caso suspeito do novo coronavírus em Teresina. A UI informou hoje que foram detectadas 3 casos de infecção por coronavírus em Teresina. O Piauí já encaminhou 19 amostras no total. Nós temos essas 3 primeiras confirmações, outras ainda estão sendo analisadas pelo estado da Bahia. No mês de fevereiro, o aumento de atendimentos do SAMU foi enorme, 66%. E essa é a primeira semana de março e já registrou metade de todo o mês anterior. Foi um período muito desafiador, porque a emissora ela teve algumas pessoas que se afastaram, justamente por conta de ser pessoas mais idosas, ser pessoas que estavam no grupo de risco. Muitos ficaram trabalhando de forma remota. Eu não, eu sempre vim trabalhar de forma presencial. Passando por diversas situações. A primeira situação foi afastar todas as pessoas que tinham alguma comorbidade. Digamos que isso era mais ou menos 40% da nossa equipe. Uma outra parte foi trabalhar em home office, bota mais 10% da nossa equipe. Uma outra medida também foi suspender o jornal Cidade Verde, um jornal que já tinha 23 anos no ar.
justamente por causa dessa redução drástica e para evitar que as pessoas circulassem demais durante o dia. Então a emissora ficou funcionando só e somente até as 2h30 da tarde. A gente teve que se adaptar realmente, né, a adotar algumas estratégias para que a gente sabe que esse trabalho enquanto jornalista foi fundamental, mais ainda durante a pandemia, né, porque era a gente responsável por trazer aí informações corretas, informações apuradas e desmistificar a eficácia de certas vacinas. Não podíamos parar, era um serviço essencial durante a pandemia. Os setores em que podiam trabalhar totalmente remoto, como foi o caso do portal, né, o meunorte.com, todo mundo ficou home office realmente. Eu não tive quarentena, eu não tive isolamento, eu vinha todos os dias para a emissora. Eu acho que 2 ou 3 pessoas que eram da direção foi que realmente não se afastaram. De forma nenhuma. Alguns dias por semana a gente vinha, tinha uns rodízios para diminuir a circulação aqui dentro. E eu acredito que para a gente deu certo. A gente teve casos pontuais, a gente não teve casos de contaminação em massa dentro da empresa e todas as pessoas que pegaram Covid aqui sobreviveram, graças a Deus. A nossa redação teve uma relação bem mais intensa quando a Covid chegou no Piauí. Os primeiros casos aconteceram na nossa casa. Tivemos nossas perdas, infelizmente tivemos, mas a gente está atravessando essa fase todo mundo unido, com muito pé no chão e muita disposição para poder ajudar. Mas não foi fácil não, ficamos angustiados, apreensivos, tristes, bem mexidos da cabeça, como qualquer pessoa comum. O decreto número 19.445 passou a funcionar nesta quarta-feira. Entre as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, esse novo decreto traz restrições principalmente em relação ao horário de funcionamento do comércio no Piauí. O prefeito de Teresina, Firmino Filho, defendeu mais fortemente hoje aí o lockdown, esse bloqueio total aí como medida para sair aí do pico sem provocar um colapso no sistema de saúde, né? O governador Wellington Dias decretou lockdown parcial e toque de recolher das 23 horas às 5 da manhã no Piauí. O auge, né, da pandemia, onde a gente estava no pico de casos, de óbitos, minha função era ir nos principais redes de supermercados de Teresina, fazer uma pesquisa semanal, saber qual era a rede de supermercado que naquela semana estava compensando fazer as compras. E era um desafio para mim, porque todos os estudos mostravam que o lugar onde você estava mais vulnerável era justamente os supermercados, locais fechados, mercados. E eu rodava por dia em 6, 7 supermercados. E aí imagina só, ter que voltar para casa, eu que moro com uma mãe e uma irmã que tem comorbidades. Quando eu chegava em casa eu não tinha contato com a minha família, eu ia direto na porta de casa mesmo, ainda eu já tentava tirar ali o máximo de sapatos, né, a camisa, e já tomava direto pro banho, depois me trancava no quarto. E isso foi assim durante meses. O trabalho da gente era exaustivo por 2 motivos. Um, pelo medo que a gente tinha de se contaminar e de ser vetor de contaminação da família da gente. Jornalista tem medo de pegar doença, jornalista também se isola da família. E jornalista também está no que as pessoas chamam de linha de frente, né? Se com muito louvor os profissionais de saúde estão nessa linha de frente, o profissional da informação também está. Por conta de algumas pessoas estarem afastadas, às vezes nós trabalhamos em outros turnos, né? Víamos de manhã, saímos no finalzinho da tarde, por conta. E muitas pessoas também se infectaram, algumas pessoas da nossa empresa, familiares que muitas vezes estavam infectados e aí tinha uma determinação da direção por conta desse familiar estar infectado. Essa pessoa também tinha que se afastar. Muitas vezes nós redobramos o nosso trabalho para fazer esse trabalho pela outra pessoa. A gente começou a trabalhar também com a questão da limitação de pautas. Ao mesmo tempo que explodia pautas para a gente na área de saúde, mas era uma explosão, né, digamos assim, relativa, porque também reduzia-se as condições de gravação. Foi toda também uma forma nova de trabalhar que a gente passou a ter, né? Os nossos profissionais, eles faziam matérias sobre Covid, mas eles não entravam em ambientes hospitalares. A gente também passou a usar direto máscaras, né, em qualquer ambiente. A gente fez kits de higiene pessoal para todos, né? Desde do material que o cinegrafista, que o repórter manuseava, até o próprio entrevistado, quando havia entrevistado, manuseava. A gente passou a usar 2 microfones. Os entrevistados,
por determinação da administração, eles ficaram também de forma remota. Eles não vinham para o estúdio justamente por conta dessa situação da Covid-19. Eu costumo dizer que esse processo acabou adiantando algo que iria acontecer no futuro, né? Que era justamente a gente ter a possibilidade de explorar mais as tecnologias, explorar mais a internet, o poder que a internet tem, que acabou aí adiantando, né? Uns 5, 10 anos, a gente teve que se adaptar, criar novas estratégias, fazer com que o nosso trabalho, que é essencial, fosse ainda mais qualificado nesse período. Todo processo tecnológico ele tem dois vieses. A tecnologia ela não é neutra, né? Então existem as possibilidades de crescimento, né? De facilitação da vida, muitas vezes de comodismo da vida, né? E isso pode ser muito bem apropriado pelo jornalista, pelo campo jornalístico e por todos os campos, né? Mas também existem aí um outro lado, que não é só o lado da dificuldade, do domínio da própria tecnologia, mas também é o próprio fato de que dentro do nosso contexto, né, não estar presente em determinados locais, o jornalista não estar presente, receber por terceiros, não ter ali a troca imediata com o seu entrevistado, ou não ter ali o fato diante de si, pode trazer também algumas interpretações equivocadas, pode provocar algumas questões que você estando em loco, em modo presencial, talvez não ocorresse. Muita gente está descumprindo as orientações das autoridades de saúde sobre o isolamento social, o distanciamento, que pode evitar o aumento do número de casos de coronavírus e, mais na frente, evitar a explosão dos casos. A gente tem observado, não só aqui em Teresina, mas em outras cidades também do Piauí, é o número de pessoas que ainda estão descumprindo essa orientação. Estão circulando nas ruas, estão seguindo com a vida normal. Tem gente que decide fazer festa, receber parentes e até viajar, principalmente nos finais de semana. Para mim, em 43 anos, foi a cobertura mais difícil. A gente, enquanto jornalista, enquanto profissão, a gente sofreu o ataque de todos os lados. Eu lembro que quando a gente denunciava que tinham pessoas furando o lockdown, a gente era hostilizado por estar denunciando, sendo que a gente denunciava para salvar vidas. Não porque a gente queria que alguém fosse, sei lá, punido ou algo do tipo. Mas é porque se a pessoa não tinha consciência, a gente precisava dar uma chacoalhada nela e dizer assim, tenha consciência. A gente se deparou com muitas situações de pessoas desdenhando da crise, não acreditando que aquilo poderia ser algo muito grave e até debochando, né, do que estava acontecendo. Pessoas morrendo, números de infecção aumentando, tudo sendo afetado pela pandemia. Muitas pessoas usaram a questão da pandemia de forma política, até por conta que ali é um período eleitoral, ou seja, o comércio fechou, muitas pessoas, os empresários principalmente, questionaram essa situação do fechamento do comércio. Tínhamos uma briga entre a classe empresarial, entidades públicas, prefeitos, governadores, em relação justamente sobre essa questão do comércio. Eu lembro que em determinado momento da pandemia a gente era muito questionado porque você dizia assim, vocês estão falando disso. Gente, a gente está falando o tempo inteiro e as pessoas ainda estão ignorando. Então, enquanto as pessoas estiverem ignorando, a gente vai continuar falando. Em nível local, a gente fez uma parceria lá no começo com o jornal Meio Norte. A gente publicou uma capa igual no mesmo dia, na tentativa também de sensibilizar a nossa comunidade. Isso foi muito bom. Foi uma iniciativa que, inclusive, que partiu deles. Eles procuraram a gente aceitou prontamente. Houve muitas
publicações, muitas notícias em redes sociais, Instagram. Medicamento tal, X ou Y iria diminuir os efeitos ou até mesmo prevenir a doença, e que mesmo após saírem estudos comprovando que esse medicamento não tinha eficácia sobre a doença, ainda assim continuavam uma campanha massiva para que a população tomasse esse medicamento como forma preventiva, e aí acabando inclusive os estoques das farmácias, né, não só aqui no Piauí, mas no Brasil todo. E virou hit, virou meme a frase "é só uma gripezinha", né? A gente se depara diariamente com pessoas que ainda não acreditam no poder destruidor da pandemia, não acreditam na vacina. Teve gente que começou a dizer que as vacinas estavam matando, né? E assim, se você conversar com um médico, qualquer vacina tem também seu grau de risco. Criou-se um medo coletivo, uma histeria coletiva ao redor da eficácia dessas vacinas. Foi outro momento que a gente se via assim, em meio a tantas fake news que a gente realmente ficava assim, não pode ser verdade que isso esteja acontecendo, né? São vacinas que foram produzidas no mundo e o mundo como um todo já está utilizando, e por que aqui vai ser diferente? Então a gente acabava tendo esse trabalho de desmistificar, não só desmistificar as correntes de WhatsApp, as fake news que surgiam ali naquele ambiente virtual, como também trazer para as pessoas a informação correta com base numa apuração jornalística, numa apuração em que a gente fazia com muito profissionalismo, né? Nós, enquanto jornalistas, tínhamos e temos o papel diário de rebater informação falsa, acima de tudo, de levar informação clara, correta, instrutiva, útil para as pessoas poderem se proteger e, acima de qualquer coisa, jogar luz e verdade aos olhos de especialistas, logicamente, porque nós jornalistas não somos especialistas, a gente é um canal, a gente é um instrumento para a informação chegar até o público. Nós buscamos também várias vezes entrevistar o COA aqui na Rádio Pioneiro, inclusive teve um programa Espaço de Diálogo, que teve com a produção do Rafael Santos, que ele entrevistou o COA. E o COA ainda hoje é parceiro da Rádio Pioneiro, porque procuramos ouvir as instituições e os especialistas que têm esse trabalho de verificação de fake news. A COA é uma iniciativa piauiense, né, genuinamente piauiense, que atua na região Nordeste, é uma das poucas iniciativas de checagem no Nordeste que tem um reconhecimento nacional, inclusive da Abrage, do Projoy, de grandes entidades no Brasil. Nos dá muito orgulho de sermos uma iniciativa piauiense nesse cenário que os veículos precisam dessa questão da educação midiática, ou seja, que se explique melhor quais ferramentas podem contribuir para diminuir esse ruído informacional, né, no caso os boatos, as desinformações, e a gente também atua, por exemplo, dentro da própria Rede Nacional de Combate à Desinformação, que é criado pela professora Ana Regina Rego. Então, a gente tem um projeto que atua juntamente com outros coletivos, com outros projetos no Brasil, que diminui esse ruído. Dentro do nosso núcleo de pesquisa, que se chama Núcleo de Jornalismo em Pesquisa em Jornalismo e Comunicação, no JOC Checagem, a gente começou a trabalhar em março de 2020 e foi até abril de 2022. E nesse período, a gente recebia, por exemplo, um vídeo de 5, 6, 8 minutos, começava com um fato, uma coisa verdadeira, a pessoa ia lá e checava, mas logo em seguida havia uma fraude, havia uma mentira. Logo em seguida havia uma descontextualização, que era temporal, que era espacial. Então, esse processo ele foi se tornando muito mais complexo. A morfologia da composição das narrativas que contêm desinformação muito mais complicada. A estética, tem uma estética sensacionalista. Então, se você coloca, por exemplo, no YouTube... aconteceu agora, extra, você vai ver a quantidade de vídeos que vem e que tem toda uma estética sensacionalista e que muitas vezes simula práticas e processos do jornalismo. Ela veio para tirar a gente do comodismo,
né, em relação não só à informação, mas em relação às próprias autoridades que são responsáveis por controlar. Até a gente também da imprensa. O que é que ela fez? Ela fez com que todo mundo perceba de quando surge um tipo de... vou dar um exemplo, a varíola do macaco que veio agora. Ela está extremamente controlada. Eu acho que o nosso trabalho ele teve resultado, sim. Quando a gente pega o número de pessoas que morreram aqui em Teresina, a gente vê que proporcionalmente em relação em Teresina, no Piauí, proporcionalmente em relação aos outros estados e outras capitais, foi bem menor. E quando a gente pega os números da vacinação, eu lembro que em determinado momento, Piauí e São Paulo eram os estados onde mais se vacinava gente proporcionalmente, né? Onde uma proporção maior da população buscou a vacina. E eu acho que aí tem muito de um trabalho nosso. Hoje olha para trás e vê que, apesar de tantas perdas, apesar de realmente um momento de dor, foi algo que a gente se orgulha em ter feito, porque a gente deu o máximo e não hesitou em forma alguma, em momento algum, de levar, fazer o nosso trabalho bem feito em um momento em que todos, histórico, né, para o mundo, porque foi algo que a gente nunca se imaginou vivendo e ainda assim conseguimos fazer o nosso trabalho levando informação de qualidade para as pessoas. Felizmente, te digo de coração aberto e alma lavada, a maioria das pessoas entendeu a gravidade dessa crise, respeita o trabalho do jornalismo profissional, todos nós, seja aqui em Teresina, seja no Wuhan, do outro lado do mundo, fazem para combater essa crise com informação. E felizmente foi através do acesso à informação que a gente está aos poucos tentando superar essa anomalia mundial chamada coronavírus.